Olá pessoal, aqui é o Wendel. Vai começar mais uma aula de matemática. Essa videoaula é do projeto Avalia Brasil para o 8º ano. Ela é do bloco 4, é a aula 14. E vamos trabalhar aqui a seguinte habilidade: resolver problema que envolva variação proporcional direta ou inversa entre grandezas. Os objetivos dessa videoaula são dois: estudar as grandezas direta e inversamente proporcionais e resolver problemas. Vamos começar entendendo o que são grandezas diretamente proporcionais. Eu vou trazer aqui um exemplo para a gente entender facilmente o que são grandezas proporcionais. No exemplo eu trago aqui uma grandeza que é a quantidade de pãezinhos e outra grandeza que é a quantidade de farinha de trigo. Então imagine que para fazer pãezinhos eu vou precisar de farinha de trigo. Agora veja uma lógica bem simples. Para mim fazer mais pãezinhos, eu vou precisar de mais farinha de trigo. Então, quando eu aumento uma grandeza, eu preciso aumentar a outra, então essas grandezas são diretamente proporcionais. Se aumentar uma grandeza e a outra aumentar também, então elas são diretamente proporcionais. Reduzindo, a lógica é a mesma. Se reduzir uma grandeza e a outra reduzir também, continua sendo diretamente proporcionais. Ou seja, se as duas aumentam juntos ou reduzem juntos, então elas são diretamente proporcionais. E aproveitando esse contexto, eu trago aqui um probleminha para a gente ver como resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais. Tem aqui o seguinte: se para fazer 10 pãezinhos utilizamos 2 kg de farinha de trigo, quantos pãezinhos poderão ser feitos com 8 kg de farinha de trigo? Para resolver problemas envolvendo grandezas diretamente proporcionais, nós vamos usar a chamada regra de 3 simples. E para armar a regra de 3 simples, nós vamos colocar uma grandeza de um lado, no caso aqui é os pãezinhos, a quantidade, e a outra grandeza do outro lado, que é a farinha de trigo, a quantidade. E vamos fazer uma igualdade de frações. Coloquei o igual e o tracinho de cada fração. E vamos pegar e montar esta fração observando os dados do problema. Ele diz o seguinte: para fazer 10 pãezinhos, utilizamos 2 kg de farinha de trigo. 10 pãezinhos, a quantidade de 10, eu vou precisar de 2 kg de farinha de trigo. Para fazer 10 pãezinhos, eu vou precisar de 2 kg de farinha de trigo. Ele quer saber quantos pãezinhos poderão ser feitos com 8 kg. Quantos pãezinhos é o que eu quero descobrir, o x. Quantos pãezinhos eu vou fazer com 8 kg de farinha de trigo? Então, armei a minha regra de 3, uma igualdade de frações. E para resolver, eu vou fazer a multiplicação em cruz, E vai lá, 2 vezes x, x vezes 2, 2x. 8 vezes 10, 80. Então, 2x igual a 80. Fazendo agora a divisão, né? O número que multiplicado por 2 vai dar 80 é 40. 40 vezes 2 dá 80. Então, a resposta poderão ser feitos 40 pãezinhos, porque o x é a quantidade de pãezinhos e o x foi 40. Então, vai dar para fazer 40 pãezinhos com 8 kg de farinha de trigo. E perceba que a proporção realmente é direta. Eu aumentei a quantidade de farinha de trigo de 2 para 8 e vai aumentar também a quantidade de pãezinhos de 10 para 40. Né? Bem simples, não é isso, gente? Vamos agora entender como é que acontece com as grandezas inversamente proporcionais. Eu trago aqui um exemplo de uma situação. Imagine a quantidade de operários trabalhando para fazer uma obra. No caso aqui vai ser uma casa, para construir uma casa. Então temos duas grandezas. A primeira é a quantidade de operários e a segunda é o tempo para fazer a casa. Lembrando que uma grandeza é aquilo que pode ser medido, é aquilo que pode ser contado. Então a quantidade de operários pode ser contada, então é uma grandeza. O tempo pode ser medido, pode ser contado, então também é uma grandeza. Então veja a seguinte lógica.
Se eu aumentar a quantidade de operários trabalhando nessa obra, eu vou ter menos tempo, vou precisar de menos tempo para fazer a casa. Porque quanto mais operários trabalhando, mais rápido a casa vai ser feita, ou seja, vai ser feita em menos tempo. Então eu tenho aqui uma situação de grandezas inversamente proporcionais. Ela acontece, ela é percebida quando eu aumento uma e a outra faz reduzir. Então elas são inversas. O sentido de uma é o contrário da outra. Quando uma aumenta, a outra diminui, né? Ou seja, eu posso pensar até da seguinte lógica: para mim fazer a casa em menos tempo, então eu vou ter que contratar mais operários. E assim se segue, ok? Se eu tenho menos operários, vai demorar mais tempo para fazer a obra. Então, de todo jeito, você percebe que aquelas grandezas são inversamente proporcionais. E eu trago aqui um probleminha envolvendo esse contexto, para a gente ver como resolver problemas envolvendo grandezas inversamente proporcionais. Diz o seguinte: se 3 operários fazem uma casa em 15 dias, em quanto tempo 5 operários fazem esta mesma casa? Então vamos armar novamente a nossa regra de 3. De um lado a grandeza operários, quantidade. Está aqui a fração, que eu ainda vou armar ela, botei só um tracinho, igual. E do outro lado a grandeza dias com a sua fração. Vamos ler o problema e armar as duas frações. Aqui diz: 3 operários fazem a casa em 15 dias. Então, 3 operários, 15 dias. Em quanto tempo 5 operários fazem esta mesma casa? Então, quanto tempo, x no tempo, 5 operários vão fazer essa mesma casa? Está armado a nossa regra de 3. Mas atenção, já que ela é inversamente proporcional, antes de fazer a multiplicação em cruz, eu devo inverter uma das frações. Então eu escolho uma das frações para inverter, porque o problema trata de grandezas inversamente proporcionais. Essa é a única diferença da forma de resolver problemas inversamente proporcionais comparado com os problemas diretamente proporcionais. Então eu vou inverter essa fração 15 sobre x. Vai ficar ao contrário, vai ficar x sobre 15. Depois que você inverte, lembre-se, inversamente proporcional, tem que inverter. Depois que você inverte, você vai multiplicar em cruz. E aí vai ficar 5 vezes x, né? X vezes 5, 5x. 15 vezes 3, 45. Então x vai ser 9, porque 9 vezes 5 dá 45. Como x é a quantidade de dias, então vai ser demorado, né? 9 dias. Ou seja, 5 operários farão a casa em 9 dias. Ok? Tá aí. Vamos resolver alguns problemas para a gente exercitar um pouquinho mais sobre o que acabamos de estudar. Eu trago aqui o problema da seção Fixando Mais, na página 140. Primeira questão. Diz o seguinte: uma médica atende 8 pacientes em 240 minutos. Mantendo essa média de tempo no atendimento, em quantos minutos essa médica atenderá 12 pacientes? Vamos armar aqui a nossa regra de 3, observando as grandezas. No caso aqui as grandezas são duas: a quantidade de pacientes e o tempo em minutos, né, que a médica demora no atendimento. Vamos refletir e pensar: será que são grandezas diretas ou grandezas inversamente proporcionais? Bem, para a médica atender mais pacientes, ela vai precisar de mais tempo ou de menos tempo? É lógico que ela vai precisar de mais tempo. Quanto mais pacientes tiver para atender, mais tempo ela vai demorar nesse atendimento. Então são grandezas diretamente proporcionais. Uma aumenta, a outra aumenta também. Então eu vou resolver montando a regra de 3 e usando o mesmo atributo das grandezas diretamente proporcionais. Não vou fazer inversão. A gente só inverte se a grandeza for inversamente proporcionais.
Então vamos armar aqui a nossa regra de 3. Então a médica atende 8 pacientes em 240 minutos. Ó. Quantidade de paciente 8, tempo 240. Mantendo essa média de atendimento, né? Em quantos minutos X a médica atenderá 12 pacientes? Está armada a regra de 3. E agora é só multiplicar em cruz, porque são grandezas diretamente proporcionais. Vamos lá. X vezes 8, 8x. E aqui fazendo a conta já, agilizando, né? 12 vezes 240 dá 2.880. Trazendo 8 para o outro lado, né? Está multiplicando, vai para o outro lado, dividindo, né? 2.880 dividido por 8, já agilizando aqui a operação, vai dar 360 como resultado. Isso quer dizer que o tempo que a médica precisará para atender 12 pacientes é 360 minutos. Então a alternativa vai ser a letra D de dado, vai ser a letra correta, 360. É isso aí. Vamos resolver outra questão. Eu trago aqui na página 140, na seção Fixando Mais, a segunda questão. Diz o seguinte: um professor gastou 15 dias para desenvolver certo projeto, trabalhando 7 horas por dia. Se o prazo concedido fosse 21 dias para realizar o mesmo projeto, ele poderia ter trabalhado... Então vamos lá. Vamos entender o problema. Percebe-se que o problema trabalha com duas grandezas: a quantidade de dias e o tempo em horas que ele trabalhou em cada dia. Ok? Bem, será que são grandezas direta ou inversamente proporcionais? Vamos lá. Ele tem que fazer um projeto e ele tem determinados dias. Se ele tiver mais dias para fazer esse projeto, então basta ele trabalhar em menos tempo. Ou seja, se com 15 dias ele precisa de 7 horas trabalhando, então se aumentar o tempo, ele vai precisar de menos horas por dia para realizar esse trabalho. Então nós temos aqui um caso de grandezas inversamente proporcionais. Já entendi isso, então vamos montar nossa regra de 3. Pelo enunciado do problema, nós já vimos que em 15 dias ele vai precisar de 7 horas. E ele quer saber, se ele tiver 21 dias, quantas horas por dia ele vai necessitar. Ok? Eu já sei que se aumentou a quantidade de dias, a quantidade de tempo vai ser reduzida. Então esse resultado aqui vai ser logicamente menor do que 7. Vamos resolver. Atenção, já vi que são grandezas inversamente proporcionais. Então antes de fazer a multiplicação em cruz, eu tenho que inverter uma fração. E eu vou inverter essa fração do x. Ó. 7 sobre x vai ficar invertida. X sobre 7. Agora eu vou multiplicar em cruz. Está aqui a multiplicação. 21 vezes x vai ser 21x. 7 vezes 15 vai dar 105. Agora vamos dividir o 105 por 21 e a resposta vai ser 5, já fazendo aqui uma solução bem direta. Perceba que diminuiu, ó. Era 7 horas, se eu usasse 15 dias, com 21 dias agora vai ser só 5 horas. Qual será então a alternativa correta, né? Bem, ele disse que ele poderia ter trabalhado 1 hora a menos por dia. Ele agora vai precisar de 5 horas. Era 7, se for 1 hora a menos vai ficar 6, então não é. 2 horas a menos por dia, bem, era 7. 2 horas a menos vai ficar 5 horas, então é isso. Então vai ser a alternativa B. Na alternativa C, ele diz 3 horas a mais. Não, a gente já viu que as horas vai diminuir. E na D diz 4 horas a mais. Então não é, porque a gente já viu que a quantidade de tempo vai diminuir. Então mais uma vez destaco que a alternativa correta é a B, 2 horas a menos, porque ele trabalhou 7 horas e agora vai precisar de 5. Então 7 menos 2, 2 a menos, vai dar 5 horas, que é a quantidade que ele vai precisar se for concedido 21 dias para ele
fazer o projeto. É isso aí, minha gente. Na nossa videoaula de hoje, nós estudamos as grandezas direta e inversamente proporcionais e resolvemos alguns problemas. Continue fazendo os outros exercícios do material do Avalia Brasil e a gente se vê na próxima videoaula. Até mais!